Amém. Nós sabemos que todos os grandes homens de Deus, as grandes pessoas de Deus, sabiam isso, sabiam reconhecer a santidade do Senhor, sabiam reconhecer que Ele é digno, que Ele e sabiam reconhecer a soberania de Deus na vida deles. O que muitos de nós precisamos é reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas. Todo dia, nos dias, dia após dia, muitos de nós lutamos contra Deus, lutamos contra a vontade de Deus nas nossas vidas. Mas isso não é o que o Senhor quer. O Senhor quer que nós reconheçamos Ele como Senhor, como Salvador, como Deus maravilhoso sobre nós. Amém? Então vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar. Eu suo muito no louvor e o ventilador em cima de mim. E é uma bênção. Não tira não, porque senão eu vou morrer aqui. Vamos orar então. Pai Santo, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos. Te exaltamos, meu Deus, porque reconhecemos a Tua soberania sobre as nossas vidas. Reconhecemos que o Senhor é Deus. Pai, não queremos lutar contra o Senhor. Não queremos lutar contra a Tua vontade. Não queremos lutar contra os Teus propósitos nas nossas vidas. Mas queremos dizer, Senhor, que eis-nos aqui. Queremos estar diante da Tua presença. Queremos estar diante da Tua graça, diante do Teu poder. Dizendo que Tu és Deus, que Tu és Senhor. E que não há outro Senhor no céu, na terra e no mar, que reconhecemos a Tua soberania, que reconhecemos o Teu poder, que reconhecemos a Tua graça sobre nós. Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, queremos quebrar toda oposição de Satanás, ordenar saia do nosso meio em nome do Senhor Jesus. Queremos que a bênção, a glória, o poder, a unção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Unja cada vida aqui, unja minha boca, unja os meus lábios, unja minha mente, unja minha voz. Senhor, eu quero estar aqui, não eu, Senhor, mas que o Teu Espírito esteja falando aos nossos corações. Toque em cada vida aqui. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, igreja. Hoje eu vou falar do Espírito Santo de Deus. O plano de Deus é perfeito para as nossas vidas, igreja. O plano de Deus é perfeito para nós. Deus não deixou o Espírito Santo aqui na terra por acaso. Quando Ele foi assunto aos céus. Quando Jesus subiu, Ele deixou o Espírito Santo de Deus aqui, porque Ele tinha um plano, Ele tinha um propósito para cada um dos cristãos desde a época da antiguidade. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias e nós vamos saber por que razão Jesus, Deus, deixou o Espírito Santo de Deus aqui para nós. João, nós vamos ler bastante hoje. João 16, 7. Eu devia ter. João 16, 7 diz o seguinte: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Então, Jesus está dizendo aqui que o Espírito Santo é o quê? O Consolador das nossas almas. E convinha que o Senhor Jesus fosse para que o Espírito Santo de Deus ficasse aqui na terra. Aí em João, então vão guardando aí, Consolador.
João 15, 26 e 27 diz o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, Consolador, Espírito da verdade, e vós também testemunhareis. Lucas 12, 11 e 12 diz o seguinte: Lucas 12, 11 e 12. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis fazer. Estão guardando? Vos ensinará. João 16, 8. João 16, 8 diz: quando ele vier, o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deus tem um plano perfeito para a igreja de Deus. Deus sabia que os apóstolos sofreriam perseguições terríveis. E que essas perseguições fariam com que o cristianismo fosse disseminado por todo o mundo naquela época. Só que eles não aguentariam o que estava por vir. Apóstolos que tiveram a convivência com Jesus. Apóstolos que viveram os 3 anos com Jesus e muitos deles tiveram encontro depois com o Senhor Jesus. Mas que ficaram órfãos do Senhor Jesus, porque o Senhor foi assunto ao céu, mas ele havia prometido deixar aquele que iria consolar na hora da perseguição, ali no Império Romano, que a perseguição foi terrível. Deus sabia que os cristãos precisariam ter firmeza. Deus sabia que os cristãos precisariam perseverar. Deus sabia que os cristãos precisariam seguir para não sucumbir a todas as coisas horríveis que o Estado romano faziam com eles. Deus sabia que por intermédio deles, nós hoje, 2000 anos depois, seríamos alcançados pelo mesmo poder, pelo mesmo evangelho, pela mesma transformação, pela mesma graça do nosso Senhor Jesus. E o Espírito Santo, igreja, não veio só para os apóstolos, ele veio para nós. Ele é o nosso consolador. Quando você está passando por uma dificuldade muito grande, que você não tem a quem recorrer, que você só tem o Senhor, o Espírito Santo está lá. Vai, caminha mais um pouco, persevera, eu estou contigo, eu te levanto, eu te fortaleço. Quando você não sabe o que falar, o que dizer, o Espírito Santo abre a sua boca e faz você testemunhar do Evangelho de Cristo na sua vida. Quando você fala, a palavra da verdade alcança outras vidas. O Espírito Santo é um ser que está em nós, que vive em nós. Glória a Deus por isso. E nós vamos abrir lá em Atos 1:8. E nós vamos ver, igreja. Todo mundo fala assim, eu tenho o Espírito Santo, não sei o quê. Nós temos o Espírito Santo quando nós recebemos o Senhor Jesus
como nosso Senhor e Salvador. Mas o enchimento do Espírito Santo nós precisamos buscar, cada um de nós. E se você quiser lutar o bom combate do Senhor, se você quiser perseverar até o fim, como eu disse no começo do culto, coisas que eram ocultas estão vindo à tona de uma forma tenebrosa. Então a luta é entre Deus e o diabo. A luta é entre Deus para ganhar as almas para Ele e entre o diabo para levar as almas para o inferno. Nós estamos de que lado, igreja? Nós estamos do lado do Senhor Jesus. Nós estamos do lado do Senhor. E essa guerra também é nossa. Essa guerra também é nossa. Mas sem o enchimento do Espírito Santo de Deus, nós não vamos para lugar nenhum. Nós não vamos caminhar. Por isso que quando Deus nos mostrou, quando a gente estava numa vigília uns anos atrás, que nós éramos um exército e nós caminhávamos, né, para frente, realmente como um exército, marchando, marchando, marchando. E aí caía um aqui do lado, aí caía outro aqui do lado, aí caía outro. Mas nós, como exército, nós não olhávamos nem para o lado, nem para o outro. Nós não olhávamos para quem estava caindo, para quem estava se perdendo no meio do caminho. Nós olhávamos para o que estava lá na frente, que era a eternidade, que era Jesus, que era o propósito de Deus na nossa vida. Agora, isso depende de cada um de nós. Se nós entramos numa guerra, querendo olhar para o lado, querendo olhar para o outro, querendo olhar para quem ficou para trás, querendo olhar para quem caiu no meio do caminho, ou se nós queremos ficar em pé e caminhar até o final da batalha, porque é isso que o Senhor quer para nós, que nós caminhemos até o final da batalha. Deus não quer ninguém caindo pelo meio do caminho. Deus não quer ninguém desanimando pelo meio do caminho. Deus não quer ninguém olhando para quem ficou pelo meio do caminho. Deus quer que a gente olhe para a eternidade. Deus quer que a gente olhe para o nosso galardão ali, que o Senhor tem preparado, para o lar celestial. Amém? Então vamos abrir lá em... Eu quero mostrar para vocês como o Espírito Santo é muito importante na nossa vida. Por isso que outro dia eu falei assim, tem gente que está há anos na igreja. Tem gente que está há pouco tempo na igreja. Mas uma coisa que todo mundo precisa é ter um verdadeiro encontro com Deus. Não conhecer o Senhor de ouvir falar. Não conhecer o Senhor pelo que a gente escuta, pelo que a gente... Mas conhecer o Senhor das coisas que Ele faz, da grandiosidade que Ele representa, daquilo que Ele faz na sua vida. Sua vida era uma e tem que andar para frente. Sua vida tem que ser outra. Daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 10. Você agia de uma forma, você tem que agir de outra forma. Porque o Espírito Santo é que vai moldando a sua vida, vai moldando o seu caráter, vai te transformando. Eu não digo que você pode escorregar, porque a Bíblia diz que quem não peca é mentiroso. Mas nós não estamos aqui para pecar, nós estamos aqui para buscar a perfeição com Cristo Jesus. E sem o Espírito Santo, sem ouvir a voz do Espírito, você não vai conseguir. Você tem que estar sensível ao que o Espírito fala para você, ao que Ele mostra para você, como Ele direciona a sua vida. Porque se você bloqueia o Espírito, você vai cair no meio da batalha. Porque é Ele que vai te levar e vai aplainar o teu caminho de forma que você siga em frente. Aconteceu uma coisa comigo. Deus está sempre, por isso que Ele fala assim, vigiai e orai. Vigia primeiro, né? Depois você ora, mas vigia e ora junto, né? Por isso que eu falo, a gente tem que estar sensível, atento ao Espírito de Deus. Eu tive algumas experiências com isso. Uma experiência que eu tive, que eu já contei aqui, que eu estava descendo aquela São Walter, que é uma rua da Lapa.
E é São Walter? Que era perto da casa de Eucenir, onde o Cine morava. E eu estava descendo, assim, era um domingo, era um sábado, era um dia desse, que não tinha muito movimento. E tinha um motoqueiro, assim, na minha frente, e eu atrás. E eu descendo, ele descendo. E aí, Deus falou assim no meu coração, diminui, porque ele vai cair. Aí eu falei assim, nossa, mas será que eu estou doida? Porque não tem ninguém aqui. Uma rua que é reta. Não tem nem como cair, né? Eu falei, não, mas na mesmo instante, eu diminuí. Eu diminuí e ele caiu, tomou um tombaço, que se eu tivesse um pouco mais próxima dele, eu teria passado por cima dele, atropelado, e não ia ter testemunha para dizer assim, não, você matou o cara, né? Você que matou. Então, a gente tem que estar ciente das coisas que o Espírito de Deus fala para nós, né? São coisas, às vezes, pequenas, são sutis. Às vezes, o Espírito Santo te exorta também. Às vezes, ele te edifica. Às vezes, ele fala assim para você tomar cuidado com isso, com aquilo. E você tem que estar esperto para o que o Senhor está falando com você. E esses dias, Deus me exortou, né? Porque eu estava lá na casa da minha mãe e tem uma pessoa da nossa família que é uma pessoinha bonitinha, abençoadinha. Amém. Aí, e vira e mexe, ela me dá umas cutucadas. Vira e mexe, ela me dá umas cutucadas. Vira e mexe, e isso daí vem anos, né? Vem anos me dando cutucada. Umas alfinetadas assim. Porque eu sempre falo para os meus filhos, sabe o que eu falo, igreja? É bom todo mundo. Eu falo assim, brincadeira. Porque tem gente assim que não consegue dizer o que pensa de você. Então fala nas entrelinhas, né? E eu falo sempre para os meus filhos assim, brincadeira que um só dá risada não é brincadeira, porque só um está se divertindo. Brincadeira que os dois dão risada é brincadeira. E aquele dia, acho que eu não estava vigiando muito, né? Que eu estava já, certamente não estava. E a hora que ela falou não sei o quê, eu, pufo, mas foi na hora, foi tomar lá da cá. Mas naquela hora, igreja, o Espírito Santo, na hora, falou no meu coração, não está certo. Eu pedi desculpa. Se fosse pelos olhos humanos, se eu fosse uma pessoa orgulhosa, não pediria desculpas não, porque eu estava extremamente com a razão. A razão era minha naquele exato momento. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a gente não tem razão, a gente não tem querer, a gente não tem absolutamente nada. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus nas nossas vidas, a gente tem que seguir pelo padrão de Deus, não pelo padrão do que é certo ou que é errado. O padrão de Deus é o certo. O padrão do mundo, às vezes, aparentemente é o certo. Naquele momento, parecia certo. Era certo, porque eu estava estritamente com a razão. Mas, para os olhos de Deus, não foi certo. Aí fui lá, eu ainda tive que pedir desculpa. Aí pedi desculpa e tudo muito que bem. Mas é isso que eu falo para vocês, a gente tem que estar atento. Vocês já pensaram que se eu não tivesse feito nada, eu ia ficar com aquele peso? Muitas vezes você faz alguma coisa, te dá aquele peso. Você sabe que não fez certo. Vai lá e conserta. Não espera para o dia seguinte. Não espera para amanhã. Vai lá e já conserta. Já faz o que é certo. Faz de acordo com o parâmetro de Deus. Faz de acordo com o que Deus tem pedido para você. Que aí a sua vida vai andar. E uma outra experiência também que eu tive que foi muito interessante, foi eu subi com um carrinho, essa eu já contei aqui também, eu subi com um carrinho do... Eu tenho bastante, mas assim, são coisas assim muito pequenas e muito significativas. Eu subi com um carrinho de compras e tem que descer com o carrinho até a garagem. Aí quando eu fui descer com o carrinho, eu senti assim no meu coração, leva a bolsa. Aí eu falei, mas por que eu vou levar a bolsa se eu vou descer ali na garagem? Aí aquela coisa assim, leva a bolsa, leva a bolsa.
Aí eu peguei, pus a bolsa e desci com o carrinho. Aí no meio do que eu estava descendo o carrinho, o elevador para. Aí a hora que o elevador para, meu prédio tem 8 andares, gente, eu não encontro um vizinho. É assim, a gente desce sozinho, sobe sozinho, desce sozinho, sobe sozinho, é uma benção. Aí, a hora que o elevador parou, eu apertei o negócio para falar com o zelador que fica. E eu estava no de trás, no de serviço. E aí eu toco o negócio não funciona, estava quebrado. Então não tinha interfone, não tinha alarme. Eu estava num prédio assombrado, porque não encontro ninguém, trancada dentro do elevador. Por que Deus tinha mandado? E com a coragem que eu tenho de ficar trancada no elevador, que eu odeio, que eu tenho horror. E aí, o que Deus falou? Por que Deus falou para eu levar a bolsa? Peguei o celularzinho, liguei para o pastor Hélio e falei, estou presa no elevador, liga para a portaria, diz que eu estou aqui no elevador de serviço, trancada, que vai rápido, que eu preciso sair daqui. Aí ele ligou lá na portaria, aí eles fizeram, me tiraram de lá, graças a Deus. Pois é. Não, mas Deus já é presciente, né? Se ele mandou levar a bolsa, ele já sabia que o pastor Hélio ia atender o telefone, né? E aí me tiraram de lá. Agora, gente, por que perder uma bênção dessa? De ter o Senhor te direcionando, de ter o Senhor cuidando de você, por causa de qualquer coisa, por causa de nada. É ou não é? Então vamos ver aqui a transformação dos apóstolos. Atos, abram lá em Atos 1:8. Acharam? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, Jesus, né, respondeu, não vos compete. Oi? Ah, gente, 1:6. 1:6, desculpa. 1:6, comecei do 1:6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aí Jesus falou assim, olha, fique em Jerusalém. E aí no 2:1-4, nós vamos ler, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles receberam, igreja, o enchimento do Espírito Santo de Deus. Agora, olha a mudança. O apóstolo Pedro, aquele mesmo apóstolo, que disse, Senhor, eu nunca vou te deixar. Senhor, eu nunca vou te abandonar. E Jesus disse para ele, olha Pedro, até que o galo cante você me negará 3 vezes. Só que Pedro era humano. Pedro conviveu com Jesus. Pedro viu os milagres de Jesus. Pedro viu o comportamento de Jesus.
Pedro viu as maravilhas que Jesus fazia, como ele curava, como ele abençoava, como por onde ele passava as pessoas eram abençoadas. Mas Pedro também viu Jesus morrendo, Jesus sofrendo. Diante daquela perseguição, Pedro sentiu medo. Medo de ter a mesma coisa que Jesus. Agora, quando Pedro, esse mesmo Pedro, que era um pescador, inculto, iletrado, covarde, que ficou com medo ali de ser pego pelos judeus também, quando ele recebeu o Espírito Santo de Deus, igreja, ele se transformou num outro Pedro. Ele se transformou numa outra pessoa. E aquilo que Jesus disse, que ia dar autoridade, Jesus deu autoridade a ele. Olha o que ele falou. O discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Joel disse isso em Joel 2:28. E estava se cumprindo ali, naquele momento, no dia de Pentecostes. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele fala, igreja, presta atenção. Varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando-o por mão de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então Pedro, aquele que era inculto, aquele que era iletrado, aquele que não era corajoso, que tinha medo de ser perseguido pelos judeus, estava dizendo que aqueles judeus haviam matado Jesus Cristo, Senhor, e que eles precisavam de salvação. E aí, no 37, no 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nessa hora ele tinha autoridade do Espírito Santo de Deus. Ele não estava preocupado se era judeu, se era grego, ele não estava preocupado se ele ia ser morto, se ele ia ser apedrejado, ele não estava preocupado o que estavam pensando nele, mas ele tinha autoridade do Senhor Jesus para levar a palavra. E ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, no 41, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, igreja, ali foi cumprida a profecia de Joel, foi cumprida a profecia de Lucas, né?
quando Jesus disse em 2:12, porque o Espírito Santo vos ensinará. De João 16:8, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3.000 foram convencidos. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins na terra. Amém? Agora, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós temos os dons do Espírito. E esses dons, a palavra de Deus diz que são para o bom aproveitamento da igreja. Não é, quando eu recebo um dom do Espírito Santo de Deus, não é para eu fazer marketing, né, pessoal. Ah, porque eu sou bom, eu sou ótimo. Não é para eu querer me mostrar. Não é para eu competir com ninguém. Não é para eu ficar... quando nós recebemos o dom do Espírito Santo de Deus, é para o bem da igreja. E a gente não pode perder nunca, jamais, o foco nisso, que nós devemos diminuir para o Senhor crescer em nós. Nós nunca devemos perder o foco de que o dom não é nosso. O dom vem de Deus, Ele dá a quem lhe apraz. Nós não escolhemos a quem Deus vai dar o dom. Ah, Deus dá para esse, Deus não dá para aquele, Deus dá para aquele outro, Deus não dá para aquele. Não, nós não podemos fazer isso, nós não temos essa autoridade. Nós não temos autoridade de julgar o dom. Quem vai julgar é Deus. Se estiver fazendo pela carne, os próprios frutos vão mostrar. E Deus deu esses dons para o bem da igreja. Nós vamos ver isso agora. Para edificar, para aumentar o compromisso, a fé, a decência. 1 Coríntios 12. Vamos ler. Primeira Coríntios 12, 1 a 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema de Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Não é para trazer competição na igreja, não é para trazer marketing pessoal, não é para trazer orgulho, não é para trazer eu sou bom, eu não sou bom. É para o fim proveitoso da igreja. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, a fé. A outro, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia, discernimento de espíritos. E a um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aí no 27 a 31 diz:
a uns, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres. Depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, todos são apóstolos, ou todos são profetas, são todos mestres ou operadores de milagres? Nem todos têm dom de curar. Falam em outras línguas? Interpretam não todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aí, 1 Coríntios 14, 12, ainda diz o seguinte: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, é procurar e ficar estagnado, que a palavra de Deus está dizendo? Então, você precisa do Espírito Santo de Deus, igreja, para progredir, para andar, para que você se torne uma pessoa proveitosa no reino de Deus. Isso é que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo, por exemplo, passou de perseguidor do evangelho a disseminador da palavra de Deus. E aí, em 2 Coríntios 11, 22 a 28, a gente vai ver. A gente não viu o apóstolo Paulo nas igrejas medindo força com esse ou com aquele. A gente não viu o apóstolo Paulo, a gente viu o apóstolo Paulo edificando, exortando. A gente não viu o apóstolo Paulo atrás de casa, disso, daquilo outro. Não, nós vimos o apóstolo Paulo querendo só disseminar a palavra da verdade, a palavra de Deus. E em 2 Coríntios 11, 22 a 28, eu falei que a gente ia ler bastante. Acharam? Onze, 22 a 28, ele fala assim: são hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, de salteadores, de patrícios, entre gentios, na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Mas além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. O apóstolo Paulo estava dizendo aqui: olha, ninguém mais sofreu que nem eu. Sofri açoite, naufrágio, perseguição. Eu sofri fome, sofri sede. O apóstolo Paulo, igreja, trabalhava, sabia? Ele fazia tendas para não ser pesado às igrejas. Ele não precisava disso. Ele podia, e recebia também, às vezes, contribuição, mas ele procurava ser o menos pesado à igreja possível. Mas o único intuito que ele tinha era para com o bem da igreja, para com o bem do povo de Deus. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a gente tem que estar preocupado exatamente com isso. Com o bem da igreja. Agora, quando você tem o Espírito de Deus, isso eu vou falar, e eu quero que vocês prestem muita atenção. Muita gente fala assim: eu tenho o Espírito de Deus. Ótimo. Agora, quem tem o Espírito de Deus dá os frutos do Espírito. Não tem conversa. Essa coisa: eu sou muito usado por Deus.
mas a sua vida não dá os frutos do Espírito, ou você é um blefe, ou você é fake, ou você é qualquer outra coisa, mas não tem o Espírito de Deus. Porque quando nós temos o enchimento do Espírito de Deus, nós damos o fruto do Espírito de Deus. Eu posso chegar aqui e orar, falar, acontecer. Se a minha vida não der os frutos do Espírito de Deus, eu sou um blefe. A pessoa pode chegar aqui, profetizar, ter visão. Se a vida dela não der os frutos do Espírito de Deus, a vida dela é um blefe. Então, para subsistir nesse mundo, igreja, a gente precisa buscar o enchimento do Espírito Santo de Deus. Mas a gente não precisa só buscar o enchimento do Espírito Santo de Deus. A gente precisa focar em saber que tudo vem do Senhor. Diminuirmos para que o Senhor cresça em nós. Porque muitas vezes Deus começa a usar, a pessoa já acha que é o balangandã do SWAP. Só que não é assim não. Quanto mais Deus usa, mais a gente tem que estar no chão. Mais a gente tem que buscar. Mais a gente tem que procurar. Mais a gente tem que estar ali nos pés do Senhor. E a nossa vida tem que mostrar com os frutos do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ler. E aí teve uma em Coríntios, começou lá na igreja assim: ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou de Apolo, ah, não. Aí, 1 Coríntios 1. Primeira Coríntios 1 diz o seguinte, 11 a 13. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo e eu de Apolo. Apolo, em Atos, você pega lá em Atos, Apolo era um pregador. E a Bíblia se refere a ele como ele sendo um pregador muito eloquente. Então ele não era qualquer pregador. Ele era um pregador muito eloquente. E um missionário que estava trabalhando na obra de Deus. Então a igreja de Coríntios começou a se dividir. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E aí o apóstolo Paulo disse: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Nós somos de Jesus. Então a igreja tem que buscar o Espírito Santo para crescer, para progredir na unidade da fé, na unidade do Espírito, como um só corpo, como num só Espírito. Para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Para que nós saibamos qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. E em 1 Coríntios 3, 3 a 9, ainda diz assim: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O que Jesus quer de nós? Um planta. Às vezes você vai falar o evangelho para uma pessoa, a pessoa naquele momento ela não recebe de bom grado. Mas 2 anos depois, Deus vai trabalhando na pessoa, você plantou a semente naquela pessoa. E uma outra pessoa regou.
e trouxe aquela pessoa para Jesus. Mas a semente que você plantou estava lá. E a semente que o outro regou também estava lá. E cada um vai receber segundo o seu galardão, conforme as obras que foram feitas. Então, igreja, nós somos poucos. E graças a Deus, eu tenho visto nessa igreja que a gente tem tido esse sentimento de união, esse sentimento de servir, né? Porque é um sentimento que nós devemos ter, de sermos servos. Eu vejo as pessoas querendo ajudar, vejo as pessoas trazendo as pessoas para Jesus. Cada um tem uma função e cada um intercede mais. O outro, às vezes fala uma palavra. Temos pessoas aqui que já começaram até a Darlene, quarta-feira, dirigiu aí o culto, né? O louvor. E cada um, a gente tem que achar o nosso lugar no corpo para o bem proveitoso da igreja. Mas principalmente a gente tem que buscar o Espírito Santo de Deus, porque senão a gente não vai subsistir. E para terminar, vamos só ler Gálatas, que eu falei que a gente tem que ter os frutos. E se você não tem o fruto, não venha dizer para mim que você tem o enchimento do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que para você ter o Espírito Santo de Deus, você precisa apresentar o fruto do Espírito Santo de Deus. Então, Gálatas 5, 19 a 23. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. E eu quero que você preste muita atenção, porque com essa palavra você vai dizer se você tem o Espírito Santo de Deus ou se você não tem o Espírito Santo de Deus. Não sou eu que vou apontar para a sua vida e falar, você não tem o Espírito Santo de Deus ou você tem o Espírito Santo de Deus. A única coisa que eu posso dizer é que você precisa do Espírito Santo de Deus. Precisa desse enchimento. Então, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, disenções, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tal coisas praticam. Então, a carne milita contra o espírito. Se você está no espírito, é uma coisa. Se você está na carne, está falando inimizades, ciúmes, iras, discórdias, invejas, bebedices, glutonaria, quer comer demais, beber demais. A pessoa bebe um copo de vinho, que não é pecado beber um copo de vinho, um cálice de vinho, porque Jesus mesmo transformou água em vinho. Só que ele diz, não vos embriagueis. Tem gente que começa a beber um, não consegue parar no um, tem que beber 2, 3, 4, 5, depois está fazendo vexame. Isso é obra da carne. Inimizades, discórdias, come demais, briga demais, fala muito palavrão, dorme com o namorado, ou se não é com o namorado, é com mais 10. Impureza, lascívia e coisas assim que a Bíblia diz e já previne que não herdarão o reino de Deus. Ou provoca os outros, tem tanto jeito de provocar, às vezes com olhar, às vezes com brincadeiras, às vezes com tantas outras coisas, né? Mas o fruto do Espírito é amor. Amor, igreja. Alegria. Alegria da nossa salvação. Alegria que aformoseia o rosto. Alegria de estar contente com o que o Senhor te dá. Alegria de estar salvo. Paz. Paz de saber que o teu futuro está nas mãos do teu Senhor. Longanimidade, benignidade, bondade. Ser bom. Ser fiel. Ser grato.
ser manso, ter domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e com concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí o apóstolo Paulo fala de novo, né? Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Mas fique com o que Deus te deu. Busque o Espírito Santo de Deus e faça com que os frutos do Espírito frutifiquem na sua vida. Não vamos nos enganar, achando que temos o Espírito de Deus e estamos totalmente fora do padrão de Deus. Você errar uma vez ou outra, acontece porque você é ser humano. Você vai lá, você conserta, você volta. Agora, a tua vida tem que ter uma transformação. A tua vida tem que crescer. A tua vida tem que ser transformada. A tua vida tem que ser outra. Não dá para dizer que você era 10 anos atrás o que você é hoje. Esses 10 anos se passaram, você tem obrigação de ser diferente, junto com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu quero que você abaixe a cabeça. E nós vamos cantar só o refrãozinho. E eu quero que você peça que o Espírito Santo de Deus venha ter essa comunhão com você, venha te encher de uma forma tão sobrenatural, que você possa estar mostrando os frutos do Senhor na tua vida. Amém? Espírito, Espírito, que arde como fogo, e como em Pentecostes, ó, enche-me de novo. Espírito, Espírito, que arde como fogo, e como em Pentecostes, ó, enche-me de novo. Espírito, Espírito, que arde como fogo, e como em Pentecostes, ó, enche-me de novo, eu navegarei. Pai Santo, Pai querido, nós entramos no santo do santo da Tua presença. Meu Deus, nós sabemos que essa palavra é para nós hoje, Pai. Porque o Senhor deu o Espírito Santo. Não foi por acaso. Foi para nos ajudar a seguir a nossa batalha em frente, a seguir o bom combate do Senhor, a conquistar, meu Deus, o nosso galardão aí no céu. E nós precisamos desse enchimento, a tua igreja precisa desse enchimento. Pai, desse enchimento, que venham os frutos do teu Espírito. Que as nossas vidas carreguem esses frutos, Senhor. Que mostrem a tua graça, que mostrem o teu poder. Pai, que nós tenhamos autoridade de falar o teu evangelho. Senhor, que nós não tenhamos medo. Meu Deus, quantas pessoas têm medo de falar o teu evangelho, têm vergonha de falar que é de Jesus. Meu Deus, mas o Senhor não se envergonhou naquela cruz do Calvário. Pai, nós não podemos nos envergonhar de sermos cristãos, de proclamarmos a tua glória, a tua salvação. Então ajuda a cada vida aqui. Ajuda, Senhor. Meu Deus, derrama do teu Espírito. Pai, eu sei que eles precisam, cada um de nós, precisa buscar o teu Espírito. Então ensina. Pai, se aproxima, fala. Meu Deus, mostra, Senhor. Aplai no coração. Senhor, tira o coração de pedra, dá um coração de carne. Um coração novo. Para que a tua igreja, meu Deus, possa crescer, possa florescer, possa frutificar na tua obra. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor. Amém.